Chegamos ao vivo, nossa live de quarta-feira. Quarta-feira é assim, ó. Começa a segunda, você tá meio assim, meio lá, meio cá, né? Assim, gente. É. Aí depois vai pra terça, já começa, olha, amanhã tem Metanoia, live. Aí na hora que chega quase, fala, metade da semana, olha que dia bom, metade da semana tem Metanoia, 7h30 da noite, no YouTube da Rede Século XXI. Boa noite, gente. Boa noite, Drica. Boa noite. Boa noite, padre. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. É mesmo? Depois de um pequeno período de férias. Foram 7 dias, mas foi muito bom. Deu para descansar, deu para brincar bastante com as crianças. Ontem foi aniversário da Vanessa. Ah, é? Parabéns, Verdade, Vanessa. Tá assistindo, parabéns, Vanessa. Feliz E hoje é aniversário da irmã Luísa. É verdade, nós vamos falar daqui a pouquinho. E hoje o nosso tema é... o serviço da autoridade e a obediência. Roda a vinheta. Linda, não me canso. Toda live eu vou falar isso, linda essa vinheta. Boa noite, Ivana Lúcia Pontes. Ô, gente, vocês vão Sempre chegando conosco aqui na live, todo mundo que for chegando aqui ao vivo vai dizendo de onde você está falando. Foi muito legal isso, a gente saber qual cidade você está acompanhando o Metanoia. Então, hoje é aniversário da irmã Luísa. Parabéns, irmã Luísa. Ela é administradora dessa obra, não é? Tem 40 anos que ela está doando. É, cofundadora, né? Cofundadora Desde desta o obra. início.
E está no hospital, mas está se recuperando, está bem. Daqui a pouco ela volta para a gente. É mais um presente, né? Aqueles presentes que Jesus dá para quem Ele ama, né? Dela passar o aniversário dela lá, mas daqui a pouquinho ela volta. Irmã Luísa, beijo no coração. Nós amamos a pessoa que ela é aqui para essa obra, sua doação, seu serviço prestado. Gasta tudo aqui nessa obra de evangelização. Vamos ver aqui, ó, estão chegando aqui, Rio de Janeiro. Muito bem, Vânia, Deus abençoe você. Ela é do Rio de Janeiro, todos os apóstolos aqui na live vão deixando nome e cidade. Muito assunto hoje para falar, então, né? Vamos começar. Muito assunto. Eu acho que vale a pena a gente dar uma problematizada de início. Sim, sim. Para chamar a atenção de você que está aí, por que essa live vai ser importante, né? E aí depois a gente começa a trabalhar os conceitos, que esse título que nós estamos dando aqui, o Serviço da Autoridade e Obediência, é um documento, né, escrito pelo então presidente da Congregação dos Institutos de Vida Religiosa e Consagrada, que se chamava Franck Rodet, um cardeal francês da Congregação da Missão, um vicentino, e ele escreve esse documento depois de andando pelo mundo todo e recebendo informação do mundo todo. Ele diz, olha, a vida religiosa na igreja está em crise. Mas não somente a vida religiosa, os institutos, a vivência dos conselhos evangélicos, pobreza, castidade, obediência, está em crise, porque são conselhos evangélicos, ou seja, são para todos os cristãos. Né? Todos nós temos, se somos cristãos, se somos outro Cristo, nós temos que ser obedientes, puros, né? O que faltou? E pobres. E pobres. Pobres. Obrigado. Ou E seja, pobres. Desapegados dos bens materiais. Ser pobre não significa não ser rico. O importante é ter isso em mente. Nós estamos falando de conselhos evangélicos, que alguns tornam votos diante de Deus. Exato. Mas não é porque alguém não tornou o conselho voto que ele deixou de ser conselho. Por exemplo, só para ilustrar, quem é de uma congregação, os monges, as freiras, quem é de comunidade, não é? Canção Nova, Shalom, para você ter isso em mente. Todas essas pessoas são consagradas e fazem voto de pobreza, castidade e obediência dentro de suas instituições, sua congregação. No entanto, nós que estamos aqui fora, que não pertencemos a nenhuma congregação ou instituição, também devemos, padre, continua a viver esse conselho. São conselhos evangélicos, ou seja, o evangelho é um estilo de vida. Exato. Isso é preciso ter em conta. O evangelho é um estilo de vida. Ora, qual o comportamento dos que vivem esse estilo de vida? Então, o comportamento desse estilo de vida é justamente o de obedecer a Deus e à igreja, exato, deixada como dom por este Deus, como sacramento de Jesus. A pobreza, ou seja, o desapego aos bens materiais, a não ambição da posse, a fé na providência divina, exato, a compreensão de que os bens materiais que se possuem estão, antes de tudo, a serviço do reino de Deus, dos irmãos, da família, da vida e tudo mais. E a castidade, ou seja, o corpo também está, assim como os bens materiais, o que eu tenho de material mais próximo de mim é o meu próprio corpo, e o meu corpo está a serviço do reino de Deus, num projeto de aliança. Então, nunca o corpo será usado fora de um projeto de aliança, seja no matrimônio, seja no celibato por amor ao reino de Deus. Fantástico isso que o senhor falou. Então, projeto de aliança. Ou seja, a obediência é a bússola que põe a pobreza e a castidade no seu devido lugar. Muito exato, bom. Ou seja, o que eu devo fazer com o meu corpo e o que eu devo fazer com os meus bens? Você faz uma pergunta ao Evangelho, aí o Evangelho vai dizer, e aí você tem de obedecer. Por isso os 3 conselhos, eles se implicam. Exato. Não é? Quem não obedece não será casto e não será pobre. Quem não for pobre está sendo desobediente e, por consequência, não será casto. Exato. E assim vai. Eles se implicam mutuamente. Eu acredito que, justamente porque ele é a bússola, né, a obediência é a bússola,
que o cardeal, na época, escreveu esse documento, né? Curiosamente, o documento ele foi promulgado em Pentecostes de 2008, né? Como que para dizer, ninguém poderá obedecer sem o Espírito Santo. Porque a obediência nada mais é do que recordar-se que se tem um Senhor. Ora, se eu tenho um Senhor, eu obedeço. Eu ouço esse Senhor. A palavra obediência, para quem está acompanhando, vem justamente da junção no latim de ob, audire. Audire é ouvir. Ob, dar ouvidos, né? Dar consentimento livre àquilo que eu estou ouvindo. Então, se Jesus é o meu Senhor, se o Espírito testifica isso no coração, porque ninguém pode ter Jesus por Senhor sem o Espírito Santo, Paulo diz isso em 1 Coríntios 12. Exato. Então, no momento que o Espírito Santo faz de Jesus o meu Senhor, Sim. a obediência anda e anda bem, e ao obedecer a Jesus, por consequência, a minha vida vai sendo pobre e casta. Exatamente. Pobre e É casta. lindo, né, Não gente? é assim? Eu amo. Exatamente. Então, se há uma crise na vida religiosa, Sim. se há uma crise na igreja, é uma crise de obediência. Começa com porque é assim que entrou o pecado no mundo. Exato, a desobediência, lá atrás. Né? Então, né? de fato, e o catecismo fala, né? Ao Deus que se revela é devido à obediência da fé. Exato. Ao Deus que se revela, o que se espera? A obediência da fé. Se ele revela, então eu ouço e eu acato, eu executo aquilo que está sendo revelado a mim. É isso, basicamente, né? A questão da obediência. Eu estava tentando lembrar algo aqui e me fugiu. Enquanto foge, o que acontece? Porque é aqui que o caldo começa a entornar nessa questão da obediência. É por isso que a gente quis fazer essa live hoje, aqui para explicar o que a igreja diz sobre obedecer, não é? Nos âmbitos da sociedade e da vida. Porque nós estamos... Se a gente tem que obedecer, então tudo que a igreja disser através de um padre, de um bispo, nós temos que obedecer? Como é que é isso? Que igreja é essa? É o padre, é o bispo, é a pessoa que está ali? Tudo que governo. Exato. As instituições. Nós temos que obedecer às autoridades que são instituídas por pai Deus. E a mãe. Tudo que eles disserem eu tenho que obedecer? Tudo que meu pai... Como é que é isso? Até onde vai essa obediência? É uma obediência cega? É isso que a gente estava... vamos trazer isso daqui para você começar a compreender que é para obedecer, mas tem um mais aí, né? E aí é isso que a gente vai explicar hoje aqui para você poder viver bem essa obediência. O catecismo diz, ao Deus que se revela é devido à obediência da fé. Então, a obediência é a Deus. Quando que eu estou obedecendo a Deus? Quando eu executo o que Ele revelou. Então, quando que um mandato deve ser obedecido? Quando ele é condizente com a verdade revelada. Exato. A partir do momento que ele não condiz com a verdade revelada, ele é ilícito, ele é imoral. Então, você não deve... Aí vem Pedro dizendo, eu devo obedecer antes a Deus que aos homens. Sim. Né? E antes isso em a Deus, qualquer situação, em qualquer circunstância, Padre Douglas. Eu estou fazendo uma pergunta aqui para o senhor. Olha, a obediência... ela é uma ação, não é? Então, a partir do momento que ela é uma ação, ela é uma aplicação da pessoa em algo, eu preciso ter a seguinte noção. A fé, já que a obediência cristã é um ato de fé, ora, então, em que dimensões a fé é introjetada no ser humano? A fé ela é recebida, a fé ela é crida, e, por ser recebida, e crida, ela é praticada. Na teologia a gente chama auditus fidei, intellectus fidei, applicatio fidei. Uma depende da outra. Você não vive a fé se você não crê nela. E você não vai crer nela se você não recebê-la. Pelo ouvir a palavra de Deus, como diz lá a carta aos Romanos. Bom, a partir do momento que eu recebo a fé, então a primeira pergunta que precisa ser feita. A fé que eu recebi é a fé revelada por Cristo? Fantástico. Eu devo obedecer o que Cristo revelou. Muito importante. Certo? Então, aquilo que creio.
Aliás, aquilo que recebo. E, em seguida, aquilo que creio. Não é? O dogma da fé, a doutrina da fé, que foi deixada por Cristo e pelos apóstolos. Certo? Numa tradição, na Escritura, numa tradição que é transmitida por um magistério de 2000 anos. Perfeito. Então, a fé da igreja, gravem bem isso, a fé da igreja, ela se efetiva em duas dimensões. A doutrina, ou dogma, e a disciplina. Tem 2 livrinhos que todo católico deveria ter, ou pelo menos ter acesso fácil a eles. O Catecismo da Igreja e o Código de Direito Canônico. Por quê? Catecismo da Igreja, aquilo em que cremos. Direito canônico, aquilo que praticamos. Então, tudo que nós cremos tem consequências na vida prática. Ora, então, como deve ser a vida prática dos fiéis, nos seus diferentes estados de vida, nas comunidades eclesiais, enfim, no uso dos bens, no uso dos sacramentos. Em tudo, né? Sim, por exemplo, eu creio nos sacramentos. Você vai ver lá no Catecismo da Igreja, a doutrina dos sacramentos está lá. Agora, como celebrar aquele sacramento? Quando ele é válido ou não, quando é lícito ou não, qual é o lugar dele ou não. Bom, o Catecismo não fala isso. Você não vai encontrar isso no Catecismo. É o direito canônico, que vai dizer, olha, sei lá, o batismo, o lugar próprio do batismo é o chamado batistério, deve ser assim, deve ser assado, por 3 imersões, Pai, Filho e Espírito, sabe esses detalhes? Então, o Catecismo diz o que você deve crer. O direito canônico diz como você deve praticar aquilo que crê. Então, a obediência, ela será a aplicação dessas 2 coisas. Então, esse é o primeiríssimo critério, porque aí a gente gasta à vontade o nosso tempo hoje aqui de live, partindo desse pressuposto aqui, dessa plataforma, dessa perspectiva. Obediência cega, sim, à doutrina e à disciplina. Exato. E o inverso é proporcionalmente correto. Se fere a doutrina, se fere a disciplina, não obedecemos. Exatamente. E aqui é que está, né? Aqui é que está. Quem estuda retórica, que é uma ciência que hoje em dia não se estuda mais, né? Na Idade Média se ensinava isso já na escola. Exato. Existem várias formas de você distorcer um argumento, né? De você tentar enganar pessoas. Uma delas é o chamado argumento ad hominem. Ou seja, é quando você tenta dar autoridade, ou o contrário, desqualificar, né? Ou você quer dar autoridade a uma coisa usando uma pessoa, ou desqualificar aquela coisa também usando uma pessoa. Vamos dar 2 exemplos. Né? Quando eu quero desqualificar uma coisa dita usando a pessoa falou assim, todo cachorro late. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Verdade, certo? Mas aí a pessoa, ela quer que você acredite que o cachorro não late. Aí ela diz, mas o homem que te disse que o cachorro late, o homem que falou isso, é um bandido, é um depravado, é um safado, é um sem vergonha. Aí você fica, puxa vida, mas se ele é um bandido, safado, sem vergonha... Devo acreditar que todo será que eu devo acreditar que o cachorro late? E aí qual é a conclusão óbvia? Verdade é sempre verdade, independente de quem venha. Exatamente. Então, a pessoa, às vezes, ela é pega nisso, né? Não, mas a pessoa que falou é uma pessoa toda torta. Mas você não pode olhar quem falou, você tem de olhar o que ela falou. Por pior que ela seja, ela disse uma verdade, todo cachorro late. Exato. Os cachorros latem. Sim. Agora, vamos usar o contrário, né? Também é argumento ad hominem. Toda bola é quadrada. Você acredita nisso? Não. Mas aí a pessoa quer que você acredite numa mentira. Aí ela vai dizer, então, mas quem falou que toda bola é quadrada foi o Papa. Foi o Papa que falou. Aí você fica... Nossa, se o Papa falou... Não, mas então, veja bem, se o Papa falou que a bola é quadrada, será que não é mesmo? Eu vivi isso uns anos atrás. Um padre, não vou dizer aonde nem quando, né? Mas um padre numa pregação, um padre, coitado, mal formado é pouco, para se referir à burrada que ele disse.
Na cabeça dele, São José, o esposo da Virgem Maria, é José do Egito. Ele cortou o evangelho, ele cortou a escritura assim mais de 1000 anos. E ele fez as pessoas, ele fez uma pregação dando a entender que José do Egito era São José, o esposo da Virgem Maria. É um defeito, um erro crasso de catequese básica. Ou ele é um gênio para tentar mudar. Pois é. E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? As pessoas foram perguntar para uma... Era uma pessoa, era um padre assim, próximo de onde meus pais moravam. E como minha mãe de padre, né, iam perguntar para minha mãe, mas, dona Rita, é verdade mesmo que São José e José do Egito é a mesma coisa? A senhora que é a mãe de um padre? Olha só que ponto chega. Argumento ad hominem. Porque foi um padre que disse. A pessoa ela se permite questionar se é verdade aquilo ou não. Ela cogitou a possibilidade de aquilo ser verdade. Então, isso se chama argumento ad hominem, quando você desvia a atenção do conteúdo e foca na pessoa que disse. Exato. Sobre isso, o Fernando citou, antes da gente entrar aqui no ar, ele citou um texto dos fariseus. Você lembra que você citou Sim. um pouco? Que Jesus falou dos fariseus, né? Faça o que eles dizem, mas não o que eles fazem. O que eles fazem. Então, Jesus fez uma clara separação de argumento ad hominem. O que os fariseus ensinam está certo, certíssimo. Mas eles não praticam o que falam. Então, vocês devem ouvi-los? Sim, vocês devem ouvi-los. Só não façam o que eles fazem. Nossa, eu queria muito um dia poder dar uma aula só de retórica, porque as pessoas elas são enganadas hoje em dia, porque caem nesse argumento. Agora, tem uma coisa aí que é importante, que, aliás, é o que é necessário hoje. É o único remédio para isso, para você não ser enganado, é você conhecer a sua fé. Se você não conhece a sua fé, você vai acreditar que José do Egito é José de Maria. Porque você não conhece, você nunca pegou a Bíblia, você nunca leu, você nunca folheou sequer o catecismo da Igreja Católica. Então, assim, conhecer aquilo vai... Quando um bispo falar uma coisa errada, automaticamente você vai falar, isso não é verdade. Isso não é a doutrina católica. Gente, vacina contra o erro, você cair no erro, no engano, é você conhecer a sua fé. E hoje a gente vai falar sobre obediência, não é? Esse é o primeiro antídoto, esse que você acabou de falar, o conhecimento da verdade revelada. Mas é impressionante, porque mesmo você, muitas vezes, dependendo do nível, né, como nós, de fato, existe em nós tal reverência, seja pelo clero, ou seja por quem exerce uma liderança, que muitas vezes, não, porque fulano falou, eu vou executar. E você sabe que aquilo não está correto. Vou dar um exemplo, dentro de um movimento eclesial, por exemplo. Quantas vezes eu tive que lidar com isso? Falando assim, olha, o coordenador mandou proibir aquele pregador de pregar. Tá, mas o que ele fez? Não sei. Mas por que ele está sendo proibido? Porque o fulano mandou. Mas ele cometeu alguma imoralidade? Não. Ele ensina alguma coisa que não condiz? Não. Ele tem envio, ele está em comunhão com a igreja dele? Tá. Então por que ele não pode pregar? Porque o fulano falou. E aí você executa o mandato de fulano sabendo que esse mandato é imoral. Exato. Você proibir um crismado de pregar. Ele foi crismado para isso. Para pregar a palavra de Deus. E você dizer, ele não pode, é ilícito, é imoral, e você executa. Por quê? Porque você está dentro de uma cadeia de comando e você está ali. Não, quem obedece nunca erra. Essa frase quem é um obedece perigo. nunca erra. Quem obedece a Deus nunca erra. Agora, tem certas obediências, porque não condizem com a verdade revelada, que erra quem mandou e erra você por ser tonto
de executar um mandato. Você não julgou, ou julgou, sabia, mas eu tenho que... Né? E isso, Padre Douglas, em nome da unidade, viu? Em nome eu não posso romper a comunhão. Não posso ir contra o padre que está ensinando que José do Egito é José de Maria, porque se eu começar a dizer, não, o padre errou, você está ferindo a comunhão. As pessoas, né? Olha que coisa demoníaca, que coisa terrível. De fato, é aquilo que Bento XVI falava, caridade e verdade se reclamam. Né? Se você, em nome da caridade, se você sacrifica a verdade, isso não é mais caridade. Né? E vice-versa. Quando uma pessoa diz um erro, né, ou ensina um erro, e aquele que escuta, apesar da circunstância ad hominem, não é, mas está vindo de um clérigo ou de uma liderança, mas apesar da circunstância ad hominem, você sabe que aquilo é um erro, você tem um dever de caridade. Exato. De caridade, expor esse erro com a mesma caridade. Não é? Então, eu já tive ocasião de fazer isso, às vezes com irmãos padres. Eu vejo que um irmão padre está errando. Bom, existem duas formas de você resolver isso. De forma carnal, tornando aquele irmão padre uma chacota, uma piada, fazendo fofoca, espalhando para todo mundo o erro crasso dele. Ou você o procura e diz, olha, irmão, você falou isso daqui, mas não é bem isso daqui. Qualquer hora dessa, se você puder, você, né, corrige, faz lá uma errata, põe na rede social e dá a ele a chance de se corrigir. Exato. Não é? Porque Bento XVI disse dessa forma, caridade e verdade se reclamam. Quanta negligência é cometida contra a fé e os costumes, né? Contra a doutrina e a disciplina, em nome de uma suposta caridade. De uma suposta misericórdia, Padre isso Douglas. Que eu ia falar, de uma suposta misericórdia. Não, vamos ter misericórdia. Claro, mas que misericórdia é essa que deixa Que exclui a verdade, o irmão no erro? Isso não é misericórdia, isso é omissão, negligência. Respeito humano. Quando o Senhor teve misericórdia de mim, a maior obra da misericórdia de Deus na minha vida foi quando Ele veio no meu erro tirar-me de lá. E me justificou. E me justificar. É Aí agora, ter misericórdia do outro é vê-lo no erro e passar a mão na cabeça. Não se trata de passar a mão na cabeça e nem de dar uma bicuda no nariz dele. Quer dizer, nem um extremo, nem outro. Exato. Não, então você não vai passar a mão na cabeça, vai fazer o quê? Vai derrubar no chão e pisar na garganta? Não, irmão. É nenhuma coisa e nem outra. Uma coisa é a agressão e outra coisa é a omissão. São dois extremos viciosos. Exato. Eu vou estender a mão para esse meu irmão, deixando claro que eu preciso, eu quero, melhor dizendo, tirá-lo dali. O lugar dele não é aquele. E eu não posso excluir o pregador. Por que você está mandando eu excluir o pregador? Eu preciso saber qual é o motivo que ele não pode. Vamos chamar ele aqui, vamos conversar nós três, não é? Isso não acontece mais. As pessoas têm tanto medo da verdade e se sentem tão coagidas, porque se fizer isso, é excluído também, né? Fulano sabe que está proibido? Porque às vezes o fulano não sabe. Pois é. Então, é tudo nos bastidores. E isso não é igreja, gente. Nós somos igreja, tem que ser assim, ó. Olha, realmente vale muito a pena ler esse documento. Eu estava aqui passando olhos, né? Eu estou com ele aqui aberto no meu celular. É um documento longo, mas vale a pena assim, ser lido pelos tópicos que ele apresenta. Nós precisamos resgatar os parâmetros da obediência. Sim, exato. Porque também, aí eu já vou pular lá para frente, gente, porque nós estamos na metade do caminho aqui. O que acontece? Hoje é um problema que nós estamos vivendo. Nós estamos enfrentando isso, nós estamos numa guerra cultural, nós estamos tentando, não sei a palavra certa, mas defender a verdade. A verdade não precisa de defensores, ela mesma, mas assim, levantar a bandeira da verdade, daquilo que é o cristianismo, daquilo que é a fé católica, não é? E o que se vê hoje? Qual que é o cenário que se vê? Muitas coisas ideológicas, as ideologias usando
Esses dias, um dos meus filhos são crianças, falou assim, mãe, o arco-íris era nosso, né? E aí eles pegaram o arco-íris e usaram, e a gente começou a falar sobre isso, expliquei para eles lá em casa a história da aliança, né, de Deus. Então, assim, usando a fraternidade cristã para levantar uma bandeira ideológica, usando muitas coisas. Então, nós chegamos num ponto que, se não soubermos a verdade, nós vamos acreditar, porque, infelizmente, tem religiosos também que levantam bandeiras ideológicas dentro da nossa igreja. Infelizmente, é uma realidade. A gente não vai esconder isso aqui de vocês, a gente nunca escondeu. Porque agora, a gente falava isso aqui, nós temos duas realidades. Vamos voltar em Jesus e em Pedro. Jesus olha para os saduceus e para os fariseus e diz assim, vocês devem ouvir o que eles dizem, mas não devem fazer o que eles fazem, né? Eles são sepulcros caiados, mas o que eles estão ensinando, escutem. Pedro, diante da mesma classe, diante dessa mesma liderança, diz a eles, importa antes obedecer a Deus que aos homens. Ele está falando, né, de novo, a igreja aqui ainda, né, está com o costume de ir à sinagoga, de ir ao templo. Ainda a igreja cristã é parte, né, do judaísmo, ainda não houve aqui, né? Então, importa obedecer antes a Deus que aos homens. Aqui nós temos algo muito interessante. Nós somos uma igreja apostólica. Nós temos os sucessores dos apóstolos, que são os bispos, e tudo que nós fazemos gira em torno dessa realidade. A Eucaristia que comungamos é a Eucaristia do bispo. Né? O presbitério, o sacerdócio do Padre Douglas está ligado ao bispo. Então, assim, a Eucaristia que nós... É a Eucaristia do bispo. Isso desde os primeiríssimos... Então, assim, nós somos orientados a isso. E isso é fé cristã e católica. Eu não posso, pura e simplesmente, entrar no supermercado da fé, escolhendo aquilo que eu gosto, jogando dentro do meu carrinho e indo embora. Não, nós temos uma igreja apostólica. A minha fé vem dos apóstolos. A questão é a seguinte, já houve momentos na igreja que este sucessor dos apóstolos, infelizmente, apostatou, que esse sucessor dos apóstolos, infelizmente, ensinou fé que não era a fé da igreja? Sim. Aos montes. Aos montes. Eu estou lembrando aqui de um grande santo, que eu acho que nós temos que rezar mais para ele, que é Santo Atanásio. Porque Santo Atanásio, ele chegou um momento na vida dele que ele foi exilado, não sei se foi 6 ou 7 vezes. Umas 7 vezes. Exilado. E ele era praticamente o único ensinando a fé verdadeira. Todo mundo tinha caído na heresia. Todos. Sim. Todos eram hereges. E ele disse assim, olha, conservem eles os templos, porque nós conservaremos a fé. Deixa eles ficarem com os templos, mas nós vamos ficar com a fé. Santo Atanásio, né? Infelizmente, é uma realidade. Isso não é de agora. Isso desde nós sempre tivemos. Sim. Para nossa tristeza, homens revestidos, né, hierarquicamente de uma dignidade, mas ensinando aquilo que não convém. E aí, compete, né? Vamos obedecê-los ou compete antes obedecer a Deus que aos homens? Aqui nós entramos numa seara bastante prolixa, não é? Porque o nosso povo, todos nós, quando eu digo nosso povo, todos nós católicos, temos uma dificuldade. Nem sempre as coisas são preto no branco. Exato. Nem sempre é tão claro evidenciar a distinção que há, porque de fato há, entre o munus sacerdotal, o munus episcopal, enquanto sucessor de Pedro. Não há católico sem comunhão com o bispo. Isso não existe. Não pode. A igreja está onde está o bispo. Onde o bispo está a igreja, dizia Santo Inácio de Antioquia. E essa é a fé da igreja. Agora, o ministério episcopal, ele é exercido ex cátedra, né? Ou seja, a partir de uma cadeira.
cadeira no sentido físico e no sentido teológico também, né? Lá na sua catedral, a sua catedral aí da sua cidade, da sua diocese, tem esse nome porque lá está uma cátedra. É a cadeira... Um lugar de ensino, né? Sim, onde o bispo se senta para governar, ensinar e santificar. É o tríplice munus de Jesus Cristo. Então, lá está a cadeira. A pessoa que ocupa aquela cadeira, ela deverá sempre ser respeitada e obedecida em matéria de fé. A pergunta é, você consegue distinguir, então, este munus, esse ministério, da pessoa que o ocupa, né, que ocupa esse ministério? Porque tem alguns comentários, eu estou aqui acompanhando no nosso chat, vou até pedir para o diretor colocar um comentário aqui da Cati Souza Araújo, né? Ela colocou assim, muito bom isso, quem obedece a Deus nunca erra, mas quem obedece à igreja, misericórdia, né? Ela colocou aí, muito bom. Então, Cati, eu entendi o que você quis dizer, você só não disse o que é correto dizer, de que forma? Nós devemos obedecer à igreja tal como se obedece a Deus? Sim. Exato. Então, talvez deu assim a impressão, obedecer a Deus sempre e a igreja às vezes. Não. Obedecer a Deus e a igreja sempre. Ah, mas o bispo mandou uma coisa errada. O bispo mandou uma coisa que está fora do magistério da igreja. Bom, então, no momento em que ele mandou uma coisa que está fora do magistério da igreja, neste momento, ele abriu mão. Não sei se você consegue entender isso. Neste momento, ele abriu mão da eclesialidade. Ele abriu mão do munus de ensinar. O que ele está falando é uma não igreja. Isso. É uma não igreja. Porque, às vezes, quando fala assim, por exemplo, ela colocou aqui, obedecer à igreja misericórdia, quando as pessoas pensam em igreja, está pensando no bispo dela, no padre dela, na igreja de tijolo que ela frequenta. Mas a igreja que nós estamos falando aqui é a igreja corpo de Cristo. É Cristo. Não é? Que tem a sua doutrina e a revelação de Jesus Cristo. É a igreja infalível, aquela cujas portas do inferno não vão prevalecer sobre ela. Essa igreja não erra, nunca peca, é santa e irrepreensível. Agora, por exemplo, a própria Cátia colocou outro comentário lá em cima, que vale a pena ler também, né? Errou quem obedeceu e queimou Joana d'Arc na fogueira. Errou mesmo. Verdade. Errou. É um excelente comparação, exemplo que a Cátia trouxe aqui para nós. O bispo mandou matar tal pessoa. Ora, você vai se atrelar, você vai atrelar a sua obediência a quê? A igreja no seu magistério, ou seja, na doutrina e nos costumes, ou você vai atrelar a sua obediência à circunstância ad hominem, que eu já expliquei aqui. Foi o bispo que mandou, mas a ordem está fora da fé da igreja, porque a fé da igreja é a fé da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Lá está dizendo, não matarás. Não matarás, ponto. Acabou. É ponto passivo. Então, foi o bispo, mas a fé proíbe, ou a fé proíbe, mas foi o bispo. Se você, neste momento, disser, não, a fé proíbe matar, mas foi o bispo que mandou, você está sendo desobediente. Exato. À igreja. Exato. Porque no momento em que o bispo Bem deu claro. uma ordem imoral, Sim. neste momento, ele foi Porque uma nós não já tivemos igreja. até papas que cometeram esse Sim, erro. olha, um exemplo que ficou conhecido durante uma época foi o Papa João 22, quando ele disse, numa homilia dele, num discurso dele, que as almas após a morte, mesmo dos bem-aventurados, não viam a face de Deus. Ele negou a visão beatífica. Um Papa. Papa João 22, né? Não misture com João 23 do Vaticano II. João 22, lá no século XVII, se me falha a memória. E ele negou a visão beatífica. Olha aí as deles. Os outros bispos ficaram o quê? Nossa, mas então agora não existe mais visão beatífica? Não, ninguém pensou isso. Todo mundo olhou e pensou, burro, manda o Papa estudar, ele não conhece a fé da igreja. Veja, é muito claro, Exato. é muito claro saber, quando se conhece o magistério de 2000 anos,
quando uma coisa que está sendo dita é igreja ou não. Eu obedeço à igreja cegamente e a Deus cegamente. Sim. É neste sentido. É complicado quando toca a pessoa do Papa, porque existe o dogma da infalibilidade. Mas quando ele é infalível? Essa é uma questão, né, padre? Porque ele continua sendo aquela pessoa, né? Aquela pessoa que não tem o nome, o Papa Francisco, tem o nome de Papa Francisco, mas ele não é o Papa. Ele tem um nome, ele é uma pessoa, por exemplo, que veio da Argentina, ele é um padre. Sim, ele tem uma história, ele vem de um contexto. E tem até a opinião própria dele. Tem. Agora, quando é que o Papa não erra? Quando ele faz um pronunciamento ex cátedra, em matéria de moral e doutrina. Sobre isso reza o Vaticano I, sob Pio IX, o dogma da infalibilidade papal. A última vez que um Papa fez um pronunciamento ex cátedra foi o quê? Foi Pio XII, para a Assunção. Sim. Nunca mais. Quer dizer, nós até temos o dogma de infalibilidade, mas ele não é usado assim à revelia. Não é? Então, isso é fundamental. Porque aí mexe na estrutura da doutrina. Sim, porque nós já temos uma doutrina e uma disciplina edificadas. Então, no caso da disciplina, ela pode ser reformada pastoralmente? Sim. Ela só não pode ser adulterada dogmaticamente. Ou seja, as premissas fundamentais não podem mudar, porque são reveladas. Então, meus queridos, isso nós precisamos começar a ter claro. Sim. Porque Nosso Senhor diz assim, aliás, os evangelhos dizem de Nosso Senhor assim, que o povo o obedecia, porque ele falava como quem tem autoridade. Né? O programa é sobre obediência e autoridade. Quando se obedece? Se obedece quando há autoridade. Né? Quando há autoridade no que é mandado. A palavra autoridade, algumas pessoas não gostam dela, porque desgastou-se a palavra. Quando se fala em autoridade, alguns pensam em poder, alguns pensam, sei lá, num ditador, num déspota, uma força. Pensa assim, força, né? Cargo. Autoridade. Risquem essas ideias. Entendam a palavra autoridade no seu contexto, no sentido seguinte, a palavra santidade é a condição do santo. A palavra fiel, né? Fidelidade é a condição do fiel. Autoridade é a condição do autor. Ou seja, aquele que manda é, antes de tudo, alguém que faz tanto, né? Vive tanto. Ele é tão autor daquilo que ele, ao dizer, ao mandar, ninguém será capaz de desobedecer, porque ele tem autoridade. Então, quando Jesus dizia, vá, vende tudo que tem e dá aos pobres, ele tinha autoridade para dizer isso, porque ele não era rico, porque o Filho do Homem não tinha nem onde encostar a cabeça. Exato. Então, ele não fala, vende tudo e dá aos pobres, e ele está sentado num trono de ouro. Isso seria perder a autoridade. Então, quando uma mãe diz assim, pare de gritar, aí depende. Ela tem autoridade para dar essa ordem? Ou ela é uma mulher que vive gritando dentro de casa? Se ela vive gritando, ela não tem autoridade, ou seja, ela não é autora de silêncio para exigir silêncio de alguém. Fica muito difícil seguir essa ordem. Então, os fariseus não tinham autoridade, ou seja, eles não eram autores, não existiam obras, aquelas que eles ensinavam a fazer, nenhuma delas era de autoria deles. Sim. E filho, ele procura essa autoridade. Quando ele sabe que você não tem, ele joga na sua cara. Mas a senhora, uma das crises, né, na educação entre pais e filhos. Sim, a autoridade, portanto, não é uma coisa, gosto sempre de dizer isso, a autoridade não se impõe daqui para lá. Isso é autoritarismo. Isso é autoritarismo. A autoridade se conquista de lá para cá. Se um pai e uma mãe vão à igreja, rezam, dobram o joelho, eles têm autoridade para dizer para os filhos, filho, vamos para a igreja, vamos rezar. Ele sabe que ele não vai ter para onde fugir, porque a mãe reza e o pai reza, e quando ele está chamando
o filho para rezar, é porque realmente o pai vai junto, vai mostrar como faz e vai fazer junto. Ele é um líder. Ele não é alguém que manda, pura e simplesmente. Ele não é um ditador, ele não dita. Jesus dizia dos fariseus, eles mandam, mas não mexem, não põem o dedo, não põem um dedo nas ordens que eles dão. Eles põem fardos pesados nas costas de todos, mas não estão dispostos a mover um dedo para deslocar esses fardos. Agora, padre, isso o senhor está dando aí o conceito de autoridade, mas é claro, você trabalha numa empresa, você tem seu chefe, ele manda em você e você não vai ficar questionando ele se ele tem autoridade daquilo ali. Você vai obedecer e vai fazer o seu trabalho. Sim, então, ele pode ter um ofício, ele pode ter um cargo e não necessariamente ter autoridade. Mas nós estamos falando de um ambiente profissional. Isso. Então, por qual razão você obedece ordens ali? Você obedece ordens ali pura e simplesmente porque você tem autoridade para obedecer. Ou seja, você tem uma família, você livremente se sujeitou àquela vaga e você cumpre aquilo ali porque você vai receber o seu ordenado. Não se trata de uma relação afetiva, não se trata de um vínculo institucional propriamente dito, como é na igreja, por exemplo. Nós não obedecemos os pastores, a doutrina, por um capricho, ou porque eu vou receber alguma coisa ao obedecer. Não, eu recebi a salvação de Cristo, e Cristo me inseriu nesta igreja, e eu obedeço por amor a Ele. Agora, é necessário também, sempre ter em conta, o inverso, não é? Ah, bom, se isso aqui que o bispo ou o padre está mandando não está na doutrina e nos costumes. Bom, mas veja, nem tudo está na doutrina e nos costumes, né? Por exemplo, não tem um parágrafo no catecismo ou no direito canônico dizendo que os bancos da igreja têm que estar enfileirados na horizontal. Isso é uma coisa ridícula. Um padre, porém, que tem lá a sua paróquia, ele pode querer, olha, eu quero que vocês mudem os bancos e coloquem em outra posição. Ah, bom, não está no catecismo, não está no direito canônico, não vou obedecer ao padre. Oh, calma lá. A pergunta é, a ordem é absurda ao ponto de descumprir o catecismo e o direito canônico? O catecismo e o direito canônico legislam sobre valores elevados, sobre coisas de grande relevância. Então, se o banco da igreja vai estar aqui ou ali, bom, alguém tem de ter força, alguém tem de ter cargo de ordem para decidir, né? Posição de decisão, era essa a expressão que eu estava procurando. Alguém tem de estar em posição de decisão para que a igreja não vire um grande coletivismo, uma espécie de democracia, um regime democrático que não foi proposto por Jesus na igreja. Veja, na igreja. Quer praticar democracia nos povos, no Estado, ok, mas na igreja, a igreja não é uma democracia. A igreja funciona em regime hierárquico, porque assim Deus instituiu. Você tem Jesus e um colégio apostólico. Exato. E o Senhor dá autoridade a esse colégio apostólico. Eu gosto de mencionar isso, porque, às vezes, para estar em paz e comunhão, você obedece, tendo consciência de que a ordem não fere os costumes, não fere a fé. Não fere a dignidade humana, não fere o... E aquele que manda, né, isso é matéria de fé, provavelmente está aqui no documento, quando fala da vida religiosa. Aquele que manda, supõe-se que ele esteja numa posição privilegiada de enxergar todas as necessidades daquele instituto, daquela ordem, ou no caso de um bispo, daquela diocese. Né? Por exemplo, hoje eu sou pároco da minha segunda paróquia. Lá, 10 anos atrás, antes de eu ser ordenado padre, se dissessem para mim assim, olha, nós temos todas essas paróquias aqui na diocese, qual você escolheria? Podem ter certeza que as que eu escolheria, né, não são nenhuma das duas em que eu fui pároco. Nenhuma. Eu fui para uma, hoje eu estou em outra, amei aonde eu estive e amo onde estou. Né? Que fique claro que o povo lá está assistindo e eles vão se sentir magoados, pelo amor de Deus. Eu amo onde estou. Mas, antes de mais nada, eu fui por obediência. Quer dizer, não é o meu gosto que está em jogo.
Eu fiz uma escolha de servir a igreja onde a igreja quer ser servida. Então, quando o bispo disse, Padre Douglas, o senhor vai para tal lugar, para tal cidade. Bom, não é onde estão os meus melhores amigos, não é onde estão os melhores points que eu gosto de frequentar na folga, mas não é esse o critério. O critério é o que o bispo está me pedindo. Fere a doutrina? Fere o magistério? Está de acordo com o encargo a que eu me propus? Então, está. Ele está transferindo um padre para o bem do rebanho que está ali naquela cidade, e o padre, gostando ou não, querendo ou não, achando a cidade bonita ou feia, agradável ou desagradável, ele deve obediência. Sim. Porque ao obedecer, ele está fazendo um bem ao povo de Deus. Uhum. Agora, se o bispo dissesse, Padre Douglas, você não vai mais celebrar a Eucaristia. Eu ia dizer que ele está doido, né? Está doido. Eu falei, eu acho que o senhor está precisando se internar e tudo. Vou ali rezar uma Eucaristia pelo senhor. Quer dizer, ele não tem autoridade para isso. Né? Ele não pode me proibir. Ele não pode dar uma ordem fora da doutrina e dos costumes. Entende? É Perfeito. Como dissesse assim, olha, a partir de hoje os senhores, por conta da pandemia, né, eu vi uma live falando sobre isso, dando essas comparações. A partir de hoje, por conta da pandemia, os senhores só devem celebrar missa ao ar livre. Bom, eu poderia achar estranha essa ordem, pouco razoável, mas a pergunta é, eu estou privando os fiéis do sacramento? Não. Eu estou cumprindo o mandato sacerdotal ao celebrar missa, ainda que ao ar livre? Não. Então, eu vou obedecer. Claro. Agora, você está proibido de celebrar missa. Bom, realmente, essa ordem é absolutamente imoral. Não só não a obedecerei, como ficarei de consciência limpa porque, na realidade, ao desobedecer essa ordem, eu estou obedecendo à igreja. A Deus. Vocês entendem isso? Exato. A Deus e a igreja. Sim. Exato. Porque Deus jamais me daria essa ordem, a igreja jamais me daria essa ordem. Um membro da igreja, dando essa ordem, ainda que de mitra e báculo, no momento em que ele deu essa ordem, no momento em que ele emprestou a voz para dizer uma coisa dessa, neste momento ele saiu da igreja. Ele saiu da igreja com a atitude dele. O coração dele se retirou da igreja para dizer uma coisa dessa de lá de fora. E eu não obedeço. Perfeito. Vozes que vêm de fora da igreja. Eu acho que esse exemplo foi tão claro para você que está acompanhando a live aí, entender essa questão da obediência cega, não é? Uma obediência que fere a doutrina e magistério é cega, está no erro. Você pode desobedecer. E aquilo que está de acordo, mesmo que for uma coisa esquisita, você vai obedecer. Drica, é interessante. No ano de 2006, eu era religioso dos Legionários de Cristo. Eu estava em Roma e o cardeal Franck Rodet veio dar uma conferência para nós. O cardeal que escreveu esse documento que nós estamos falando aqui. E aí ele começou a comentar conosco qual era o panorama da vida religiosa, lamentável, por que as congregações estavam morrendo, os carismas estavam morrendo, e aí ele começou a falar do desvio dos conselhos evangélicos, da perda do carisma e por aí vai. Mas aí ele tocou um ponto muito interessante quando ele falou sobre obediência cega. Me marcou. Porque o termo obediência cega dentro da vida religiosa ele é colocado como algo bom, sim, como algo para ser vivido. Justamente, eu não questiono a ordem de Deus, eu executo a ordem de Deus, e Deus me fala através do meu superior. Né? Ele me ordena e eu vou e executo. Se você olhar a vida dos santos... É isso. Né? É a Santa Rita que planta um cabo de vassoura porque a superiora mandou. Que rega todo dia o cabo de vassoura. É a Santa Terezinha que come um negócio que já está vencido porque a superiora falou para comer. Essa obediência que não, sabe, de entrega, eu obedeço Cristo, obedeço Nosso Senhor. O que começou a acontecer, infelizmente, é que estes superiores começaram a dar ordens imorais, ilícitas. Por exemplo, encobertar
um religioso, uma religiosa, um padre, um membro da igreja pedófilo. Encobertar alguém que está desviando recursos financeiros. E percebam, nós estamos vivendo isso, agora está pululando, né? Nós temos escândalos, mas agora, o último foi a França. Né? O Papa Francisco pedindo perdão pelos escândalos de não sei quantas mil pessoas que passaram por isso. E tudo isso acobertado, né? Jogando o cara de uma paróquia para outra, senão, né, o cara é promovido para ir para Roma. E fica lá, e vai acobertando tudo. E tudo em nome da obediência. Uma obediência, né? Percebe? Olha o grande mal. Então, o cardeal Franco Rodé, com esse documento, ele fala a respeito da autoridade e a respeito da obediência. Eu tenho o dever de, diante de uma situação dessa, levar, né, as autoridades civis, levar a autoridade eclesial, fazer aquilo que a igreja manda fazer. Sim. Porque isso é obedecer à igreja, e não o contrário. Né? Isso é muito interessante, me marcou muito na época, e aí ele dizia, hoje nós deveríamos, talvez, purificar esse conceito. E é interessante, porque existem conceitos que vão evoluindo na igreja. Por exemplo, a gente já falou isso muitas vezes, a palavra ecumenismo. O conceito de ecumenismo, né, no início do século XX, é totalmente diferente do conceito de ecumenismo do Concílio Vaticano II. Né? Quem falava de ecumenismo, o Papa, quando condena o ecumenismo, pensa uma coisa. Pio XI, né? E quando, no Concílio Vaticano II, fala sobre o ecumenismo, é um outro conceito, mas é a mesma palavra. Então, nós estamos falando, obediência cega significava uma coisa, passou a significar outra coisa. Aliás, então, muitas coisas passaram a significar outras coisas. Então, hoje, nós falamos, a vida religiosa fala de uma obediência voluntariosa. Eu sei o que me está sendo... eu sei o que me está sendo dito, eu sei que isso é lícito, eu sei que isso é moral, e eu devo obedecer. Né? Voluntariamente, ainda que não me agrade. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não se faça, é isso que eu ia falar, a sua vontade. Não fere a doutrina, não fere o magistério, mas pode ferir você, pode ferir seu orgulho, pode te humilhar, pode fazer você chorar. A gente pode ser ferido, mas não pode ferir. Porque isso é possível, uma pessoa querer distorcer o sentido da ordem para não obedecer. Exato. Isso vai me anular nisso ou naquilo. Ora, mas o conceito de obediência cristã é justamente inspirado na obediência de Cristo ao Pai. Você quer maior prejuízo à integridade do Cristo do que a cruz? E, no entanto, foi para esta hora que eu vim, disse ele mesmo sabia. Obediente até a morte. Foi obediente e morte de cruz. Até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou soberanamente. Pois é. Olha, eu lembro que o bispo que me ordenou, ele já é falecido agora, eu já posso falar, ele já é falecido, né? Lá do céu ele me ouve. Ele, uma vez teve uma conversa comigo, eu já diácono, porque eu tinha essa fama, o Fernando acho que vai saber o que eu estou falando, tinha essa fama de ser uma pessoa desobediente, subversivo. Senhor, padre, vamos ver. Aí eu fui perguntar, mas qual foi a ordem que eu desobedeci? Ele não soube dizer nenhuma. Eu nunca desobedeci. Aí ele foi explicando melhor. Não, na verdade é que o senhor questiona demais as ordens que são dadas. Ele falou, ora, mas questionar é desobedecer? Ótimo. Essa é a pergunta. Aí eu nunca esqueço o exemplo que eu tentei dar a ele. Se o senhor me disser, Padre Douglas, pinte esta parede. Então, o senhor quer que eu tenha uma obediência como a de Maria, não é? Não se fala da obediência de Maria, inclusive o documento, o cardeal encerra falando, colocando a Virgem como modelo. Exato. O senhor não quer uma obediência como a de Maria? Ele, sim, obediência cega como a de Maria. Eu falei, pois é, cega como a de Maria, que ao receber a proposta, questionou. De Deus! Como se dará isso se eu não conheço o homem? Opa, ela não é cegamente obediente? E, no entanto, ela fez uma pergunta. É pecado fazer uma pergunta? Então, o senhor me mandou pintar a parede. Eu não posso perguntar de que cor? O senhor quer que eu pinte com rolinho ou com pincel?
O senhor quer que eu pinte só a frente ou a frente e atrás da parede? Eu não posso perguntar, aprimora a obediência. Exatamente. Para que eu obedeça melhor. Qual que é a finalidade de pintar essa parede? Então, eu vou saber, esse é o né, sentido de diálogo. Diálogo, então, a obediência obediência. não prescinde do diálogo. Diálogo não é uma afronta à obediência. Às vezes é um serviço a ela. Exatamente. E, infelizmente, era isso que ele tinha dificuldade naquele início. E depois com a vida, não é? A gente mostra as coisas com a vida. Quantas outras ordens, né, e ofícios ele me confiou e todos eu Olha, obedeci. gente, eu quero aproveitar para dizer que o padre Douglas pode ter muitos defeitos, muitos pecados, muitos erros, mas desobediente ele não é de jeito Não é, nenhum. não. Olha lá, a Aline está falando. Por isso a importância de querer e sonhar, sim, mas estar feliz com a vida que tem e faz sentido. Até o padre para uma paróquia por obediência é amor, caridade a Deus e autoridade eclesiástica. Sim, é isso mesmo. Tem um prefácio de uma oração eucarística dos santos, que diz assim: corrermos no certame que nos é proposto. Exato. Quer dizer, você corre, mas num certame que é proposto. Não existe liberdade verdadeira se não há um limite. Então, quando eu me proponho a obedecer à autoridade eclesiástica em matéria de fé, costumes e nas necessidades da igreja, já deixamos claro isso aqui. Exato. Então, eu não estou ferindo a minha liberdade, ao contrário, eu estou colocando em pleno funcionamento no certame que foi proposto. E também você remete essa obediência para Deus, né? Eu vou obedecer a essa autoridade obedecendo a Deus, desde que a ordem esteja de acordo com o Evangelho. Porque tem muitas ordens sendo dadas, muitas bandeiras sendo levantadas que ferem a doutrina, ferem a fé. Essas não são para serem obedecidas. E você não vai estar cometendo nenhum pecado e nenhum crime em relação a isso. Eu estou falando isso porque o Catecismo da Igreja me sustenta nessa fala. Está acabando, falta um minutinho para nós. Vamos ver aqui se a gente consegue mandar Isso foi muito bom, gente. Muito bom. Nossa, tínhamos quanta coisa ainda dava para falar. Nós tínhamos que conversar mais sobre isso. As pessoas precisam desse esclarecimento. Vamos sim. Gente, Qualquer hora dessas a gente volta com o Você tá rindo assunto. aí Olha lá, do quê? Luciana Eu tô rindo de umas Figueiredo. coisas que- A Cate também colocou. O autoritarismo me irrita. A mim também, Cate. Me irrita. Por isso nós distinguimos aqui autoridade de autoritarismo. Isso. Realmente, a autoridade é um grande benefício, um grande serviço. Autoritarismo, infelizmente, às vezes não, sempre Eu prejudica a acho que o obediência. que mais a igreja precisa é de autoridade. Precisa De homens com autoridade. A autoridade de eu vivo. Sim, Né? E eu te cativo pela minha vida. verdade. Né? E aí é aquilo, a autoridade ela vem, né, do povo, eu reconheço. Ela é conquistada do povo e não imposta sobre eles. A Exatamente. Kátia colocou que se a igreja me mandar matar, eu não mato. A igreja nunca vai te mandar matar. Nunca. Fica tranquilíssimo. A igreja Pode dormir não. sossegada hoje, que ela nunca vai te mandar matar. Jamais, jamais. Gente, muito obrigada por todos que passaram aqui. Eu estou vendo se a gente esqueceu alguém. Ó, o João Edinaldo aqui, ó, ensinamento maravilhoso, boa noite. Clélia Duca, boa noite. Sejamos obedientes aos chamados Cléia, do querida. Senhor. Um abraço, Cleia. Quem mais aqui que a gente não falou? Aline Santana. Eu amo ser católica, Zima. obedeço à vontade de Deus, respeito a todos os padres. Isso, Fátima Lordello, obedecer a Deus, obedecer à igreja, seu magistério. Isso mesmo, Fátima. Fátima entendeu bem Exato. aí a proposta do programa. É isso aí, acho que foi. Olha o Marcos aqui, ó, patrocínio. Ótimo Sim. tema, parabéns. O povo perece por falta de conhecimento. Por mais noites assim. Quarta-feira que vem tem mais, minha gente. Com Estamos certeza. encerrando ali. Já foi, né? Já foi. Já foi. Então tá, boa noite. Padre, sua bênção. Que Deus abençoe a todos e os livre de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou te dar uma ordem para você obedecer. Durma descalço hoje. Pronto. Pode deixar.